Podeis sentar. Hoje nós estamos na terceira ministração da série Transformação. Nós veremos o processo da transformação na vida de Moisés. Moisés, o melancólico. Nós vamos entender nessa noite como o Senhor o transformou, como foi esse encontro dele com o Senhor Jesus, como foi o encontro dele com o Espírito Santo. Moisés, quem é Moisés? Moisés é aquele que foi tirado das águas. O seu nome significa tirado das águas. Aquele que se destaca em Hebreus, porque ele recusou-se ser filho da filha de Faraó. E decidiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Então em Hebreus é feita menção do nome de Moisés. Fala aquele que se recusou a viver no palácio para ir viver com o povo de Deus, para ir ser maltratado juntamente com o povo de Deus. Moisés, ele foi escolhido por Deus para guiar a saída do povo hebreu rumo à terra prometida. Então Moisés, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão rumo à terra de Canaã. Moisés era um melancólico. Quem são os melancólicos? São as mentes privilegiadas, os superdotados, perfeccionistas, voltados a pensamentos negativos. Se envolvem em crises profundas. Tem uma grande tendência à depressão, tornando-se apáticos e pouco produtivos. Quando se identifica com Moisés? Quantos são perfeccionistas, superdotados, mas ao mesmo tempo se envolvem em crises profundas? Quantos conhecem o Moisés? Quantos conhecem alguém como Moisés? Quantos convivem dentro da sua casa com alguém dessa forma? Ou no seu trabalho, ou na escola, ou no meio dos seus parentes? Quantos conhecem um Moisés melancólico? Agora, nós sabemos que Deus deu seu único filho por nós. E o objetivo é que nós tenhamos uma vida e vida em abundância, não é isso? Então diga amém. Amém. Agora a pergunta que eu te faço é por que nós muitas vezes não vivemos essa vida em abundância? Não é verdade? Você já parou e já analisou muitas vezes a tua vida e falou assim: eu não vivo a vida que Deus deu seu filho por mim. Eu não vivo uma vida em abundância. Não sei se você já parou e já se analisou e analisou a sua vida. Agora a verdade é que muitas vezes nós vivemos momentos muito felizes, não é? Existe um momento que nós estamos muito bem. Nós parecemos que vamos conquistar tudo e que tudo vai bem. Aí, outros momentos nós vivemos um momento muito mal. Parece que nós estamos no fundo do poço e a gente nem encontra aquela luzinha lá para existir uma saída. Não é assim? Ora nós vivemos muito bem, momentos altos, e outras horas nós temos momentos muito baixos. E assim que muitas vezes é a vida do melancólico, a hora muito alto e a hora muito baixo. E assim muitas vezes as nossas vidas. Muitos dias nós estamos muito bem, muitos dias nós estamos muito ruins. E a pergunta é, por que nós vivemos assim? A resposta é, porque nós não confiamos em Deus. Então nós temos que saber fazer perguntas inteligentes e temos que saber responder a essas perguntas. Muitas vezes é porque nós não confiamos em Deus. Nós não conseguimos nos entregar a Deus a fim de viver a plenitude do seu Espírito. Então, nós não confiamos, nós não nos entregamos. E nós muitas vezes nós não confrontamos a nossa alma. Davi ele já confrontava a sua alma e dizia: por que me abate a minha alma? Então o Senhor ele nos criou e Davi já se confrontava. E nós não confrontamos a nossa alma. E nós não sacrificamos a nossa carne. Por isso que nós temos dias muito bons e dias muito terríveis. Porque nós não confiamos no Senhor. Porque nós muitas vezes não se entregamos na plenitude do seu Espírito.
Porque nós não confrontamos a nossa carne, e nós não confrontamos a nossa alma, e não sacrificamos a nossa carne. Essa é a grande verdade. Aí tem dia que nós parecemos que vamos salvar a humanidade, vamos trazer todo mundo para Cristo, e tem dia que nós nos encontramos perdendo a nossa vida, perdendo a nossa alma. Nós nos encontramos de forma tão grandemente abatidos que nós não vemos saída. É por isso que nós temos os altos e os baixos, porque nós precisamos do equilíbrio do Espírito de Deus, porque nós precisamos nos entregar ao Espírito de Deus. O dia que nós estamos bem, nós temos que nos levantar e glorificar a Deus. O dia que tudo está bem sobre a nossa casa, e o dia que nós estamos mal, vem o dia mal, o dia da nossa tentação, nós temos que levantar, glorificar a Deus, confrontar a nossa alma, sacrificar a nossa carne e se entregar ao Senhor. Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma mudança. Para isso é necessário que nós desejamos. Para isso é necessário que nós tenhamos um encontro com o Senhor e nos entregamos ao Senhor. Você quer ter uma vida em abundância? Hoje é uma noite de transformação. Hoje é mais uma noite em que o Senhor vai nos ensinar através da vida de Moisés como nós podemos ser transformados pelo Espírito de Deus. Então Moisés, ele era o príncipe do Egito, o tirado das águas. Por ousadia, os seus pais o esconderam por 3 meses, porque na época todas as crianças, todos os meninos estavam sendo mortos. E a sua família esconde por 3 meses aquele menino. E já não tendo mais como esconder aquela criança que crescia, eles os colocam sobre as águas. E aquela mãe, ela coloca numa tentativa de salvar a sua vida, salvar a vida do seu filho, em fazer algo diferente, para não deixar o seu filho ser morto. E acontece que ele é pego pela filha de Faraó, e assim ele vai viver no palácio. Então ele passa a conhecer as leis do Egito, e lá ele cresce, ele começa a ser um sábio do Egito, ele conhece todas as leis do Egito. Só que quando nós temos o encontro dele, numa fase adulta, nós encontramos Moisés em meio a uma crise de identidade. Nós encontramos um jovem, um homem, em uma crise que ele passava no momento. Mas agora eu gostaria de falar alguns pontos da personalidade dos melancólicos. São muito talentosos, abnegados, perfeccionistas, irados, tendenciosos à depressão, pensamentos negativos, complexo de inferioridades. O que é abnegados? É um desejo de sacrificar. Então muitas vezes encontram dificuldade em aproveitar o conforto ou o sucesso sem sentir-se um complexo de culpa. Inclina-se para a dedicação a causas que exigem grande privação pessoal. Muitas vezes nós encontramos os melancólicos, os Moisés e muitos missionários, porque eles são abnegados, eles querem se sacrificar. Então, eu tenho um chamado e eu vou para a África, eu vou me sacrificar lá na África para levar a palavra de Deus. Então, muitos se sacrificam, muitos não têm um descanso em ter prazeres na vida, porque muitos querem um sacrifício. Só que nós temos que analisar a seguinte coisa: toda vez que nós vamos fazer algo para o Senhor, nós temos que analisar se nós estamos fazendo realmente para o Senhor. Nós temos que ver o objetivo da nossa ação. Nós estamos fazendo simplesmente porque somos abnegados, porque vamos nos sacrificar, e assim nós vamos nos saciar, ou se nós estamos fazendo realmente por amor ao Senhor. Nós temos que fazer a obra do Senhor realmente por amor. Nós temos que sempre analisar as motivações das nossas ações. E Moisés, ele abriu mão, ele se abnegou, ele abriu mão de viver no palácio para viver com o seu povo. Em Hebreus 11, 23 diz o seguinte: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, porque por pouco tempo, para não ter o gozo do pecado. Ele abriu mão de viver no palácio.
Ele abriu mão de ser filho da filha do faraó. Ele abriu mão de comer as melhores coisas, de dormir nas melhores camas, de uma vida confortável, para ir viver com o seu povo. Esse era o desejo do seu coração. Em meio à crise que ele vivia, em meio ao conhecimento de quem ele era, de quem ele seria, ele tomou a decisão, ele sacrificou, ele abriu mão, porque ele sabia que com Deus ele teria recompensas maiores do que a vida que ele estava vivendo. Outro fator do temperamento do melancólico é o perfeccionista. Então, o perfeccionista é muito bom, né? Às vezes nós íamos fazer entrevista, eu e o pastor Marcos, quando nós trabalhávamos na loja, falava assim, fala 3 pontos positivos seu, para as vendedoras que iam fazer entrevista. Aí muitas, eu sou perfeccionista, né? Ou às vezes a pessoa taxa como negativo. Não, eu sou perfeccionista, mas é um ponto negativo. Mas a gente sabe que quando a gente fala que é perfeccionista, que a gente vai ganhar pontos positivos. Porque o perfeccionista, ele tem o seu lado bom. E o lado bom dele o potencializa. Isso é muito bom, há uma diferença entre as pessoas. Entre alguém que é perfeccionista e outro que não é tanto. E o perfeccionismo faz parte do temperamento, da vida dos melancólicos. E não era diferente na vida de Moisés. Quando somos perfeccionistas, guiados pela carne, a tendência é gastar o dobro do tempo para atingir o resultado. Agora, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, acreditando no valor do próximo, atingiremos resultados maiores e em tempo mais curto. A questão é, se eu sou um perfeccionista que sou guiado pela carne, eu vou trabalhar mais, eu vou ter resultados menores. Se eu for um perfeccionista guiado pelo Espírito, eu vou passar a acreditar nas pessoas, e aí eu vou ter resultados maiores. Agora Deus usou Moisés, porque Moisés ele era meticuloso, Moisés ele era perfeccionista, e Deus usou ele dessa forma. Porque Moisés ele pode receber do Senhor todas as leis do Senhor, ele recebeu toda a lei do cerimonial, toda a lei administrativa, instruções dos sacerdotes. Isso só poderia ser dado para alguém perfeccionista. Imagine o Senhor passando isso para um Pedro. Ele ia anotar e falar, Senhor, já me perdi, repete de novo. Mas o perfeccionista não, ele ia atender, ele ia anotar cada detalhe. O Senhor pôde passar para ele a cada medida específica, materiais exatos, para a construção do tabernáculo, o centro de adoração dos israelitas, por centenas de anos. Então o Senhor só podia fazer isso por meio da graça de Deus, agindo na vida de um homem perfeccionista. Agora, se esse homem está guiado por Deus, grandes resultados ele vai dar. Nós sabemos que o pastor Marcos ele é muito perfeccionista, só que ele é um perfeccionista guiado pelo Espírito. O Espírito Santo está mudando ele. E acho que também depois do 3º filho já não conseguiu mais manter tudo em ordem. Mas os obreiros que são mais próximos sabem que se arruma a mesa da ceia. Aí pergunta para mim, pastora Carla, está tudo bem a mesa da ceia? Eu olho, está tudo bem. Pessoal, mas pergunta para o pastor Marcos. Eu já falo assim, pergunta para o pastor Marcos. Aí o pastor Marcos ele vem, ele muda a toalha. Se necessário, ele até inclina para ver se está enquadrada a toalha. Aí ele vai dar uns passos, olha para trás. É assim que é o perfeccionista. Eu não sou nada dessa forma, Deus uniu pessoas diferentes. Eu aprendi a observar mais os detalhes depois que eu me casei. Juntamente com o pastor Marcos e com a pastora Beth, com a mãe dele, com a minha sogra, eu aprendi a observar os detalhes, a arrumar as coisas. Então, o lado perfeccionista, quando trabalhado por Deus, é excelente. Porque ele deixa tudo mais belo. Ele arruma um vaso de flor que ele usa o mesmo material. Se pôr 2 pessoas para usar o mesmo material, um perfeccionista e outra pessoa que não é atenta aos detalhes, vai dar vasos de flores completamente diferentes. O perfeccionista ele vai deixar aquilo ficar belo, ele vai olhar todos os lados. E o não perfeccionista vai jogar tudo lá e falar, tá bom. É dessa forma. Então o perfeccionista, guiado pelo Espírito Santo, ele vai dar grandes resultados. Mas sabe qual é o dilema de um perfeccionista? É que muitas vezes se ele não for guiado pelo Espírito Santo, ele vai querer fazer tudo sozinho. É melhor eu fazer sozinho porque eu vou fazer do meu jeito. Porque eu quero que fique do meu jeito. Melhor eu fazer eu mesmo porque eu não quero retrabalho. Porque ele começa a acreditar que as pessoas não vão executar de uma forma que o agrade. Ele acha que as pessoas não têm capacidade. Então, eu vou fazer do meu jeito porque senão eu vou ter que fazer um retrabalho, vou ter que fazer 2 vezes. Quantas vezes a gente já escutou uma pessoa falando dessa forma? Deixa que eu faço sozinho. Não precisa não, vai você fazer outra coisa. São desculpas
de um perfeccionista na carne e acabam gastando mais tempo quando fazem trabalho sozinho. Embora façam excelente trabalho sozinho, é apenas uma fração do que poderiam fazer se confiassem em Deus. Nós vemos um momento na vida de Moisés em que ele estava fazendo muitas coisas sozinho. E ele queria atender as muitas pessoas sozinho. E nós observamos que o sogro dele, Jétro, fala assim: Moisés, mas por que essa fila diariamente? Ah, é porque eu atendo o povo e eu falo com o povo e eu tenho que julgar as causas do povo e trazer o que Deus quer para este povo. E o seu cego fala assim: Moisés, isso não é bom para você, você não vai conseguir realizar tudo sozinho. E o sogro dele dá uma instrução para Moisés, está em Êxodo 18:17, e diz o seguinte: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio não é muito difícil para ti, tu só não pode fazer. Aí o sogro dele, ele começa a falar o seguinte para Moisés: Moisés, você sozinho não pode atender todo este povo, comece a dividir. Então nós fazemos o seguinte, Moisés, é você e Deus, Deus fala com você e você traz a lei ao povo, isso não muda. Só que você ensina este povo as leis que eles devem praticar, o que eles devem obedecer. E levanta homens por 100, homens por 50, homens por 10, que esses homens possam guiar este povo e resolver as causas pequenas. E somente uma causa maior tragam até você. Então ele recebe uma instrução do seu sogro. Quando eu estava na época da faculdade, eu tive uma matéria que foi falado sobre isso, que chamou-se departamentalização. O sogro ensina Moisés a fazer uma departamentalização em meio ao deserto, a dividir em setores, a dividir pessoas que o ajude a levar aquele peso. Então foi necessário ele ouvir um conselho. E ele ouviu esse conselho e ele acatou e foi muito melhor para a vida de Moisés. Agora, o melancólico, o Moisés, ele também passou por crises sérias de depressão. Moisés, em um momento da sua vida, ele chega a pedir para morrer. Porque a depressão é um resultado emocional da autopiedade. Não importa qual é a sua personalidade, se tiver dó de si mesmo, ficará deprimido. Então abre em Números 11. Versículo 10, que diz o seguinte: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu, porque disseste, levaste ao colo, como o aio leva o que cria. A terra que juraste a seus pais, donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porque contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Então eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Nós vemos um momento que Moisés está numa crise de depressão. E ele fala para o Senhor: fui eu que gerei todo esse povo, para carregar todo esse povo, porque o povo chorava. E ele começa a ficar em crise em meio a tudo isso. E ele pede para o Senhor: então me mata, tira esse peso de mim e me mata. Mesmo este homem que já tinha visto tantas coisas, ele se sentia muito sobrecarregado. Ele nesse momento ele estava olhando só para si e se fazendo de coitadinho. Eu sou um coitado, o povo está chorando nas portas da tenda, o povo está murmurando, o povo está dizendo, ai, que era melhor estar no deserto, porque eu comia cebolas do deserto, e eu não quero só comer o maná, eu quero comer carne. E ele começa a olhar para ele e fala, eu sou um coitadinho. Ele começa a ter autocompaixão dele, eu sou um coitado, eu sou um coitado. Ai, Senhor, então me mata, porque eu estou carregando um peso de um povo que nem é meu povo. Essa é a pergunta que ele fala para o Senhor. Assim ele fala com o Senhor. Só que ele já tinha visto tantas e tantas coisas do Senhor.
Nesse momento era para ele ter confrontado a própria alma dele. Então, por que te abates a minha alma? Porque o Senhor já fez grandes coisas. E o Senhor continuará fazendo grandes coisas. Mas não. Moisés o melancólico, Moisés na carne, ele entra na crise de depressão. E ele pede para o Senhor o matar. É dessa forma. Você já se sentiu tão sobrecarregado que teve vontade de morrer? Quantas vezes será que nós já sentimos um peso tão grande nós carregando? Nós olhamos para o peso e nós achamos que era o maior do mundo, que nós não podemos resolver, que para nós era melhor a morte, que se acaba tudo. Só que o caso é o seguinte, se for o caso, eu creio que não era tanto o peso do fardo que o esmagava, mas a sua atitude com relação a tudo isso. A atitude, ela estrutura os nossos pensamentos, que por sua vez produz os nossos sentimentos. Se você sempre tiver uma postura de gratidão, não sentirá-se deprimido. Sabe qual que é a chave para a gente vencer o dia mal? É a gente continuar glorificando o nome de Deus. Nós continuarmos a gratidão. Muitas vezes quando eu começo a pensar o dia mal, quando muitas coisas acontecem sobre a minha vida, eu aprendi a sentar e começar a lembrar de tudo que o Senhor já fez sobre mim. Aí eu começo a pensar em todas as coisas boas, eu começo a ressuscitar na minha mente tudo que o Senhor já fez por mim. Quantas coisas o Senhor já fez, quantas histórias o Senhor já mudou, quantos pedidos o Senhor já me deu. E assim eu vou alimentando a minha fé. Aí quando eu me levanto eu falo, se o Senhor já me fez isso, o Senhor continuará a me abençoar. Se eu não podia ter filhos, o Senhor abriu a minha madre, eu vou vencer todas as coisas. Então eu começo a ministrar para mim mesma no dia mal, porque senão você vai ficar chorando o dia inteiro. E se tiver frio, então você vai entrar embaixo da coberta. E só quem vai ganhar com isso é o diabo, porque ele vai rir na nossa cara e vai dizer, ganhei o dia dessa pessoa. Nossa, mas não é servo de Deus? E está aí chorando, porque não confia no Pai que tem. Se nós confiamos no Senhor, nós vamos vencer. Moisés, ele tinha toda a experiência, todo o caminhar com Deus, mas ele se deixou no dia mau, ele se venceu, ele foi vencido pelo dia mau. Mas nós temos que saber o seguinte, que houve um tempo, que houve uma partida no processo da depressão de Moisés. Porque Moisés, nós conhecemos primeiro Moisés na crise de identidade. Havia uma crise de identidade sobre Moisés que é o seguinte, ele passa a descobrir que ele não é um egípcio, então ele já não se faz mais parte daquele palácio, né? Ele já não se sente mais parte daquele palácio. E até o momento para ele se sentir um hebreu, ele também não consegue se sentir um hebreu. Então ele tenta ser um hebreu, mas ele não faz parte também daquele povo, ele já não faz mais parte do outro povo. Então é uma grande crise sobre a vida de Moisés. E ele tenta resolver essa crise de identidade. Ele tenta ir com o seu povo, mas ao mesmo tempo ele não sentia parte daquele povo. Em Êxodo 2, nós vemos um momento que marca a vida de Moisés, que marca um novo processo sobre a vida de Moisés. Ele está em meio a essa crise de identidade, ele tenta de todo o seu coração fazer parte do seu povo. Em Hebreus 2:11 diz o seguinte: e aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou às suas cargas, e viu um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou para aquela outra banda, e vendo que não via ninguém ali, feriu o egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendia. E disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual lhe disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa em matar-me, como mataste ao egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó, nesse caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Aí inicia a segunda fase da vida de Moisés, a fase dos seus próximos 40 anos de vida. Então ele inicia num conflito,
ao ele saber que ele não era um menino do palácio, que ele não era um egípcio. E ao ele tentar ser um hebreu, mas num dia que ele tentou fazer uma atitude boa, ele fez algo errado. Naquele dia que ele tentou proteger alguém que estava sendo espancado, um dos seus, um hebreu, ele vai e ele atenta sobre a vida de um homem egípcio. E ele atenta sobre aquele homem e ele tira a vida daquele homem. Muitas vezes é igual o apóstolo Paulo pode dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que cometo. Mas se eu cometo porque eu estou na carne. E Moisés, ele, levantado por uma forte ira, ele vai e ele tira a vida daquele homem. E ele tem que sair fugido daquele lugar, rumo à terra de Midian. Ele vai para o deserto. E ali começa um processo de 40 anos na vida dele. Agora ele saiu com um grande peso nos ombros. A morte de um homem. Porque nós lemos a Bíblia e nós vamos lendo: Moisés matou um homem. E para a gente é tudo normal. Mas havia um grande peso sobre a vida dele. Ele saiu carregando já sobre seus ombros a morte de um homem. Ele queria fazer o bem, mas ele não conseguiu fazer o bem. Ele tentou, mas não conseguiu. Nós podemos dizer: ele fez para defender um hebreu. Ele mesmo podia dizer para ele que ele fez para defender um hebreu. Mas isso pesou sobre a vida dele. Isso pode ter levado a ele ter fortes crises de depressão, porque ele saiu com esse peso. Porque a verdade é que nós podemos olhar para as pessoas, mas nós não sabemos a história de cada um, não é verdade? Outras vezes a gente conversa e passa a saber, mas muitos nós não sabemos, nós não podemos analisar porque sorri demais ou é mais fechado. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor, cada um sabe o que passou. E Moisés, ele sai com uma grande dor, ele ter tirado a vida de um homem. E muitas vezes nós temos grandes dores sobre a nossa vida. E essas dores só vão ser curadas quando nós deixamos o azeite do Senhor entrar, o azeite do Senhor penetrar e o vinho do Senhor chegar, para que chegue a alegria. Então só você sabe a sua história, só você sabe o porquê hoje você é mais falante ou porque você é mais retraído, só você sabe o lar que você teve, se era um lar que havia justiça ou injustiça, se era uma criação muito severa e restrita, ou se havia liberdade de sonhar dentro de casa. Só você sabe o lar que você vivia, só você sabe a história que você vivia. Existem muitos casos de abortos, muitos casos de pessoas que sofreram abortos, de mulheres que sofreram abortos durante a sua gestação. Aí ela pode sofrer aborto nos 3 primeiros meses. Não é que toda mulher grávida escuta? Você pode sofrer aborto nos seus primeiros 3 meses e você tem que aceitar, porque pode ser uma má formação do feto, então você agradeça. É dessa forma que é ensinada a toda mulher. Como se nós tivéssemos que ficar feliz ou entender e sorrir depois de uma reação de um aborto. Não, nós não temos que entender e temos que aceitar, nós temos que pedir a graça de Deus. Mas existem abortos também que estão no meio para o fim da gravidez, de mulheres que perdem seus bebês com 20 semanas, 37 semanas, 36 semanas, então sofrem abortos. Esses dias eu conheci uma moça que ela sofreu esse aborto, um aborto tardio de um fim de gravidez. E ela postou um estudo falando sobre isso, e eu cliquei e eu comecei a ler aquele estudo. Porque tudo que envolve criança, que envolve filho, que envolve gestação, eu me envolvo muito, porque eu tive o desejo de ser mãe, e eu não podia, e o Senhor me deu filhos. E eu comecei a ler, e falava de como você tratar uma pessoa que perdeu um feto, que perdeu um bebê dentro da barriga. Porque a verdade é que nós potencializamos as nossas dores. Quando é conosco, se nós batemos o dedão do pé, a gente vai chorar, vai reclamar. Agora, se é um filho da gente, a gente fala: para de chorar, menina, para, não foi nada. Nós potencializamos a nossa ferida, a nossa dor, e queremos carregar ela. E nós dizemos que do outro é refresco, que não sente. A gente fala que o outro é fresco, que o outro não consegue vencer, que o outro não sai do fundo do poço. Então nós somos assim. Potencializamos as nossas dores e minimizamos a dor do próximo. Então nós falamos assim para uma pessoa, muitas vezes sem querer, sem entender, para uma pessoa que perdeu um bebê dentro da barriga: não, já você tenta de novo, daqui 3 meses você tenta de novo.
E falava nesse texto que essas mulheres escutam muito isso. Não liga não, já já você tenta de novo. Daqui 3 meses, você já pode tentar novamente. Ah, não tem não, o bebezinho foi para o céu. Então começa a dizer tantas coisas sem saber como realmente falar com aquela mulher que se sentia a mãe. Já não é mais uma mãe. Então nós não sabemos conduzir. Aí falava que muitas voltavam para o seu ambiente de trabalho e as pessoas do trabalho não sabiam como reagir, simplesmente ignorava. Não sabia como reagir, então não vamos falar sobre isso. Aí ela voltava e ninguém falava com ela sobre isso. Ou muitas pessoas não iam no velório, por quê? Para que ir no velório? Ah, nem existiu. É assim que a mente das pessoas pensam. Porque elas pensam, se fosse uma criança nascida, eu iria no velório, porque o pai sente mais. Mas a verdade é que aquela criança, ela existia para aquela mãe. Aquela criança mexia dentro do útero, dentro da barriga daquela mãe. Para aquela mãe, aquela criança já tinha nome. Para aquela mãe, aquela criança já tinha um quarto, já tinha roupa, já tinha um cantinho separado. Aquela mulher, ela esperava aquele bebê chegar. Então nós temos que pensar a dor profunda. Ela perdeu realmente um filho. Ela não perdeu só um sonho. Nós achamos que ela perdeu um sonho, que um sonho novo vai vir. Não, realmente, ela perdeu um filho. E já tinha nome. Então nós temos que nos solidarizar, nós temos que entender que ela perdeu um filho. Nós temos que entender que é necessário nós estarmos do lado dela no velório. Nós temos que entender que não é a melhor coisa falar daqui 3 meses, você tenta de novo. Nós temos que entender que ela tem que passar para um período de luto. E só depois de haver uma cura para ter novamente um novo bebê. Então nós temos que entender que nós não podemos potencializar a nossa dor, querer carregar ela e nós diminuir a dor do próximo. Quantas pessoas já passaram por casos de estupro, de violência na infância, de abusos? Isso vai entrando dentro do ser daquela pessoa, e aquela pessoa ela tende a ser deprimida, ela é uma pessoa com complexo de inferioridade, e assim muitas vezes são os melancólicos. Aquela pessoa ela não acredita em si. Quantas pessoas já tiveram caso de homicídios na família? Pessoas na família que foram assassinadas, ou casos de suicídio na família. Então muitas vezes nós não sabemos a história das pessoas. Você pode achar que você sabe, mas você não sabe. Então muitas vezes nós não podemos julgar, nós não podemos analisar, mas nós temos que apoiar. Nós não sabemos o peso que Moisés carregou ao sair do Egito. E ele sai com o peso nas suas costas de ter cometido um homicídio. E ele passa os seus próximos 40 anos em meio a uma terra árida, em meio a um deserto, com esse peso sobre a vida dele. Somente uma entrega total ao Espírito para receber uma verdadeira cura. Agora, um certo momento, Deus se apresenta a ele em meio a uma sarça ardente no deserto. Há um momento que Deus acha necessário trazer de novo aquele homem. Há um momento que Deus pega e fala, eu vou usar a este homem. E ele passa a ser o Moisés, o libertador. Quando Deus se apresenta a Moisés, há um grande complexo de inferioridade, gerado por anos em meio ao deserto. Estão ainda enraizados na personalidade de Moisés. E Deus começa a falar com Moisés, e Moisés, no meio de sua conversa com o Senhor, Moisés ele começa a traçar muitas desculpas, porque o Senhor ele se apresenta a Moisés e ele fala para Moisés, o plano dele para a vida de Moisés. Ele fala para Moisés, eis que você vai voltar para o Egito, e eis que você vai tirar o meu povo de lá, para a terra da promessa, para a terra prometida, para a terra de Canaã, para a terra que mana leite e mel. Mas para isso vai passar algumas coisas, até vocês conseguirem sair de lá. Só que Moisés, em meio às suas doenças, em meio às suas enfermidades, a tudo que ele carregava dentro de si, ele começa a argumentar com o Senhor. Em Êxodo 3:10. Em Êxodo 3:10 diz o seguinte: vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus,
quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Primeira coisa que Moisés fala para Deus é: quem sou eu? Eu não sou ninguém, sabe? É isso que ele queria dizer. Não há talento em mim para que o Senhor me use. Quem sou eu para ir ao Egito e fale com o Faraó? Então ele começa a expor as suas feridas e Deus começa a confrontar. Porque todas as vezes que nós nos colocamos ao Senhor, nós nos abrimos para o Senhor, há uma permissão para que o Senhor nos trate. Então isso é muito bom. No encontro que ele teve com Deus, ele começa a expor. É meio desculpa e é meio abrir as feridas para o tratar de Deus. Ele fala: mas quem sou eu para que o Senhor me use? Quem sou eu para que vá lá e fale com o Faraó? E o Senhor diz: certamente serei contigo. Então cada vez que Moisés fala algo, o Senhor responde com algo. E o Senhor fala: certamente serei contigo. Muitos cristãos melancólicos estão recuando, não permitem ser um instrumento nas mãos de Deus. Muitos falam: eu não tenho talento, quem sou eu? Manda Pedro, manda Paulo. Eu não. Mas nós precisamos nos entregar e ser um instrumento na mão de Deus. Porque Deus, ele fala: certamente serei contigo. Em Êxodo 13, ele continua a falar com Deus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus do vosso pai me enviou a vós, eles me disserão: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele começa a falar com o Senhor. Ele falou assim: olha, eu vou ir lá e eles vão me contestar. Eles vão me dizer que eu não encontrei contigo. Eles vão me contestar. Porque Moisés, ele era criado nas leis dos egípcios. Ele não era criado, não foi criado na cidade, não foi criado pelos seus pais. Ele não foi criado nas leis de Deus. Então muitas vezes aquele povo que ele ia lá falar sabia mais do que ele, tinha tido mais experiência do que ele. Então havia medo dentro dele. E o Senhor responde para ele: diga simplesmente que eu sou o que sou. Deus se revela a ele como soberano, como onipotente, como imutável, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu devo confiar no Espírito Santo. Ele me usa e coloca nos meus lábios o que vou dizer. Mas era a crise de Moisés. Em Êxodo 4:1 diz o seguinte: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem me ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse: o Senhor não te apareceu. Ele fala assim: eis que não me ouvirão, eis que não crerão em mim, porque vão dizer: o Senhor não te apareceu. Então ele começa a arrumar circunstâncias para que o Senhor fale: então deixa, Moisés. Mas ao mesmo tempo ele queria ser tratado por Deus. Porque em Êxodo 3:18 o Senhor já diz: olha, em 3:18: e ouvirão a tua voz e irá tu aos anciões de Israel e ao Egito, ele dirá: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou agora, pois deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. O Senhor já tinha dito para ele antes: eis que você vai ir e que os anciões vão te escutar. Os anciões vão te dar ouvidos. Mas aí ele pega e fala: não me ouvirão, não crerão em mim. Esse era os complexos que ele carregava dentro dele. E mais uma vez ele fala: não crerão em mim. E por último ele vai falando para Deus, em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem de ontem, nem ainda desse tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aí ele fala o que muitos melancólicos falam: eu não sei falar. Muitas vezes são os dilemas, né? Quem vai falar? Manda os Pedros, por favor, que um Pedro se levante. Quando nós desejamos, nós temos que ser desejosos de ser usados pelo Senhor. E ele pega e fala assim: eu não sei falar em público, eu não sei falar. Aí Deus pega e fala assim: mas não fui eu que fiz a boca do homem? E eu vou colocar o que você deve falar.
A questão não é o que você vai fazer, mas o que eu vou fazer em você. Aí nesse momento Deus já começa a ficar irado, com tantas questões, com tantos argumentos, com tantas resistências, de ir guiar um povo, de entrar num novo processo de mudança. Quantas vezes nós temos que mudar, nós não queremos passar pela porta da mudança. Nós entramos com tantos argumentos, aí nós queremos falar a nossa ferida, a nossa história, a nossa família, os nossos complexos. Quanto nós teríamos que simplesmente virar a chave e entrar pela porta. Muitas vezes atrás daquela porta que tem a nossa mudança, que tem o que nós queremos, o que nós sonhamos, o que nós almejamos. Mas nós começamos a dizer, eu não, manda aquele, manda o outro. Nós passamos a nossa vez. Quantas vezes será que a gente já passou a nossa vez? Quantos momentos que a gente já deu a vez para o outro? Aí a gente fala assim, só aquele que recebe a bênção. Porque às vezes a gente está dando a bênção para o outro. E Deus pega e se ira nesse momento e Deus fala assim, então tudo bem, então Arão irá contigo. Deus fala para Moisés, então tá, então se você vai, Arão vai ir com você. E mais por um momento futuro nós vemos que foi um grande erro, porque Arão, em vez de ajudar, acabou prejudicando. Antes ele tivesse ido sozinho, como era o objetivo de Deus. Em Êxodo 4:13, para nós encerrarmos. Mais uma vez, ele contesta ao Senhor. Mais uma vez o Senhor tem falado, tem respondido a cada dúvida que ele fala. Deus ainda fala que vai conceder para ele poder de realizar milagres. E ele, mais uma vez, ele contesta. Mais uma vez ele argumenta. Mais uma vez ele se mostra irredutível. E ele porém diz, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então o Senhor acendeu a sua ira contra Moisés. Ele fala assim para o Senhor, envia outro, eu não quero ir. Depois de tudo que o Senhor havia falado, ele fala, envia outro. Mas ele só estava revelando a hostilidade, a amargura acumulada durante os 40 anos de isolamento no deserto. Ele só estava expondo a rejeição sofrida. Ele tinha medo de novamente ir lá e ser rejeitado, porque isso é destruidor sobre a vida do melancólico, o fracasso. Porque simplesmente quando ele tentou fazer o bem naquele dia, que ele vai e assassina um egípcio. No dia seguinte, o que acontece? O próprio povo dele fala, você vai me matar como matou aquele? Ele é acusado entre o seu povo, entre o hebreu, ele é rejeitado. E o medo dele voltar novamente aquele lugar e ser rejeitado é muito grande. O medo do fracasso é muito grande. Nós temos que saber perdoar. Moisés, ele precisava saber perdoar, porque o perdão, ele remove o câncer espiritual. Moisés, ele precisava perdoar, ele precisava confessar toda a amargura que ele carregava, toda a hostilidade, todos os maus pensamentos em relação às pessoas. Então ele precisava perdoar. Todo crente será então liberto se perdoar. Nós vamos perdoar as pessoas que nos causaram. Nós vamos perdoar as pessoas que muitas vezes nos amarguraram. Toda hostilidade que nós carregamos. Nós precisamos dar perdão. Porque o perdão, ele vai nos curar. Ele tira todo o câncer espiritual. Mas aí Moisés se levanta e ele decide ser conduzido por Deus. Ele decide que ele vai guiar todo o povo. Ele decide fazer a obra do Senhor. Aí ele começa a entrar pelo processo dos seus próximos anos, seus próximos 40 anos. Mas agora são um processo de transformação. De Moisés que busca a transformação dia após dia. Dia após dia ele vai ser transformado. Dia após dia ele vai buscar no Senhor uma transformação. E o Senhor, ele pôde dizer no final da vida de Moisés, que Moisés era um homem muito manso. Eis que o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Porque Moisés, ele começou a ser tratado pelo Senhor. Ele começou a buscar no Senhor a cura. Porque antes de Deus falar que Moisés era um homem muito manso, Moisés, ele já tinha tido tantos momentos de ira, tantos momentos de explosão, tantos momentos que ele não obedeceu à voz do Senhor. Só que quando ele foi transformado, o Senhor pôde dizer que Moisés era um homem muito manso.
que nós vemos em um momento da vida de Moisés, está em Números 20. Diz o seguinte: versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e darás sua água, e assim lhes tirás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim, porque para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que tenho vos dado. Antes do Senhor dizer: eis que tu és o homem mais manso, ele teve um momento de ira tão terrível que o Senhor pegou e falou assim: você não vai mais entrar com este povo para a terra da promessa. Porque o Senhor pega e fala para ele o seguinte: ele chega no céu e fala que o povo estava reclamando novamente por causa de água. E o povo chorava e planteava, e ele vai ao Senhor, e o Senhor pega e fala para ele: vai lá e fale para a pedra, e a pedra vos dará água. E ele vai lá, e ele teria que ir lá, e ele teria que mostrar a grandeza do Senhor para aquele povo novamente. E ele ia só falar com a pedra. E ele vai lá, e ele vai numa grande ira, e ele bate na pedra por 2 vezes. Quando ele faz isso, ele chama o povo de rebelde, e ele bate na pedra, e o Senhor pega e fala: por causa disso, não entrarás na terra da promessa. Mas ele continua caminhando com o Senhor, ele continua vivendo naquele lugar, ele continua conduzindo aquele povo no meio do deserto, rumo à terra, mesmo sabendo que ele não ia entrar. E o Senhor pôde dizer que ele era o homem mais manso. Ele passou a enfrentar perseguições, falavam da sua vida ministerial, falavam da unção que havia sobre ele, falavam da sua mulher, e ele passou a ser um homem mais manso. Porque ele foi um homem que foi transformado por Deus. Eu só te digo uma coisa: pode a criatura se esconder do seu Criador? Nós não podemos. O Senhor nos criou, Ele nos sonda. E o Senhor que nos criou, que nos sonda, vai continuar te sondando. Na sua casa, no seu hoje, no seu amanhã e dia após dia. Que você continue nesse período de tratamento, de transformação do Senhor sobre a sua vida.